Boa noite, igreja, a graça e a paz. Queridos, nós estamos iniciando mais um culto online, mais um tempo para que nós possamos ouvir a palavra, meditar na palavra, nós possamos também cantar louvores ao nosso Deus. Nós sabemos o quanto nós queríamos estar juntos esse dia, mas diante da realidade que estamos vivenciando, nós não podemos estar juntos no mesmo lugar. Mas como Deus está em todos os lugares e nós estamos na presença dele, nós podemos ter a certeza desse tempo de comunhão também uns com os outros, tempo de louvar, tempo de agradecer, tempo de agradecer ao nosso Deus. Eu quero convidar você a um tempo precioso com o nosso Deus, um tempo de ouvir sua palavra, um tempo de cantar louvores, um tempo de Deus construir em nós as realidades dele. Querido, eu quero convidar você para um tempo de oração, para a gente poder começar o nosso culto hoje falando com Deus, para que ao longo desse culto ele venha ministrar também aos nossos corações. Junto com a sua família, ore, coloque a sua família na presença de Deus. Algumas pessoas então estão acessando essa nossa live, mas querido, eu quero que você coloque mesmo o seu coração em Deus, que você não se distraia com as coisas que você tem em casa agora, não se distraia com outras coisas, não permita que essas coisas venham roubar a sua atenção neste momento, mas que você possa focar em Deus, para que nesse tempo nós tenhamos realmente um sentimento de culto, um desejo de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, de aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo de mais uma vez ouvir a sua palavra. Quero convidar você a falar com Deus, a fechar seus olhos, pedir a Ele que venha ministrar sobre a sua vida e sobre a minha vida nessa noite. Vamos orar, queridos? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos como igreja, espalhados sim fisicamente, mas, ó Deus, todos com o coração voltados para o Senhor, todos desejosos, ó Pai, de ouvir a Tua voz, todos querendo, ó Pai, louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor por todas as coisas. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que nesta noite o Senhor nos instrua através da Tua palavra, venha nos edificar através da Tua verdade, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, conduza cada parte, ó Deus, deste momento da nossa vida na Tua presença. Cremos que o Senhor se faz presente na nossa vida, na nossa história. Hoje, ó Deus, nós celebramos a ressurreição de Cristo, que nos trouxe uma nova vida e uma vida na presença do Senhor, ó Pai. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, cada pessoa que estará nos acompanhando nessa live. Que o Senhor abençoe, Deus, cada família alcançada por essa mensagem. E de uma forma especial também por todos aqueles que irão assistir essa mensagem ao longo dessa semana. Pai, que o Senhor, ó Deus, seja o alvo da nossa vida, seja realmente, ó Deus, o objeto da nossa gratidão, da nossa adoração, e assim o nosso coração e a nossa mente estejam totalmente voltados para o Senhor, ó Pai. Não nos deixe nos distrair, ó Deus, com as coisas que temos ao nosso redor. Não nos permita, ó Deus, cultuar ao Senhor preocupado com outras realidades, mas nos dê, Deus, esse tempo de sentimento de culto na presença do Senhor. Seja conosco, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. É que eu peço a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, em João, capítulo 4, nós temos uma conversa de Jesus com a mulher chamada mulher samaritana, aonde começa um diálogo sabendo aonde se deve adorar. Se era em Jerusalém, Samaria, qual era o monte que deveria adorar a Deus. E Jesus conduz essa conversa apontando para aquela mulher a eternidade. E chega em determinado momento que Jesus diz o seguinte para ela: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, a resposta que Jesus dá àquela mulher, com o questionamento dela onde se deveria adorar, Jesus não dá a ela uma resposta em qual local deve adorar, mas a maneira que deve ser adorado ao nosso Deus. E ele diz, deve ser adorado em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e ele procura os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Nós não estamos reunidos no templo, nós não estamos reunidos onde chamamos de igreja, mas nós somos igreja espalhados em todos os lugares. E como igreja espalhada em todos os lugares, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E é isso que eu quero convidá-lo nesse momento, a adorar a esse Deus em espírito e em verdade. Nós iremos cantar 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Eu quero convidar você a louvar esse Deus. Assim, ó Pai, assim como nós o fazemos na igreja diante do nosso Pai, que nós possamos fazer também nesse momento nos nossos lares, cantando louvores ao nosso Deus. Esse primeiro cântico bastante conhecido, bastante antigo, mas que fala exatamente desse louvor a Deus, esse louvor em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi teu nascer, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, queridos. É isso que Deus tem procurado. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos mais um texto da palavra de Deus que nos faz um convite para adorar a Deus. E este convite ele nos faz por meio da pessoa de Jesus Cristo. Ele diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Queridos, se nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o fruto dos nossos lábios é o louvor. Não tem como não louvar a Deus, não tem como não nos quebrantar diante de Deus em louvores, se nós o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós temos a convicção da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, da certeza que nós temos da comunhão na presença de Deus, nós somos conduzidos por meio de Jesus Cristo a oferecer a Deus sacrifícios de louvor. E assim nós cantaremos para todo sempre louvores ao nosso Deus. Cantaremos o teu amor para sempre, Jesus. Queridos, eu sei que vocês conhecem esse cântico. Vamos cantar com alegria, vamos? Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando
tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cante com alegria, querido. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Coração exultar, coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Teu amor que cura. Cantarei teu amor pra sempre. É a verdade. Cantarei teu amor pra sempre. Teu amor, Jesus. Cantarei teu amor pra sempre. Teu amor. Teu amor. Teu amor. Teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus por esse amor que nos faz louvar esse Deus constantemente. Quero convidar você mais um tempo de oração. Algumas pessoas estão chegando ainda na nossa live. Queridos, normalmente ela trava só no período do cântico. Então continue com a gente, ouvindo a mensagem. Nós iremos começar uma nova série de mensagens hoje. Eu tenho a certeza que Deus tem muito a ministrar ao nosso coração. Vamos orar? Pai, peço ao Senhor, a Deus, que de forma graciosa o Senhor esteja, Deus, conduzindo a minha vida, me abençoando, me usando para o louvor da Tua glória. O Senhor, Deus, que me alcançou com este amor tão grande. O Senhor que tem conduzido a minha vida na Tua presença. Eu peço que nessa noite eu seja apenas instrumento nas Tuas mãos.
O Senhor tem me abençoado com a tua palavra. Eu quero ser um canal de bênção à tua igreja. E assim eu peço que o Senhor abençoe cada um que está acompanhando conosco essa live, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, alcance os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor ministre sobre cada um deles. Pai, eu peço que o Senhor, ó Deus, esteja conduzindo este momento da tua palavra, da tua mensagem. Eu creio, Deus, que o Senhor há de falar aos nossos corações. Leva cativo o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa atenção, para que sejamos totalmente voltados para o Senhor nessa noite. É o que eu peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós então hoje estamos iniciando uma nova série de mensagens, que vai nos ensinar a desconstruir algumas coisas na nossa vida para que possamos construir aquilo que Deus quer de cada um de nós. Nós sabemos que a nossa vida, nós ao longo dos dias, ao longo dos anos, nós vamos construindo realidades e muitas vezes estas realidades estão nos atrapalhando de construir novas realidades mais proveitosas, mais abençoadoras na nossa vida. E é por isso que é necessário, em alguns momentos da nossa vida, desconstruir algumas coisas para que possamos abrir espaço para construir novas realidades na nossa vida. E quando nós pensamos na desconstrução, tem um peso, tem um preço. Mas quando nós passamos a construir e contemplar as novas realidades, nós percebemos o quanto que isso vale a pena na nossa vida. Então, esta série de mensagens, desconstruir nossas prioridades em colapso. Queridos, eu quero começando a conversar com vocês aqui sobre o impacto da pandemia. E eu não quero tratar o assunto impacto da pandemia na economia, na saúde, não é esta a minha intenção. Afinal de contas, nós já temos acompanhado em muito essa discussão desse impacto da pandemia em outras áreas da vida. Mas eu quero conversar sobre o impacto da pandemia na nossa vida. O que essa pandemia tem revelado sobre a minha vida e sobre a sua vida? O que a pandemia tem trazido à tona sobre as nossas vidas? O que estamos longe dos mais próximos? Eu vou dar aqui alguns pontos que têm demonstrado que essa pandemia tem mostrado a cada um de nós. O primeiro deles é o quanto estamos longe dos mais próximos. Viver o isolamento social tem nos mostrado essa realidade. E quando eu falo dos mais próximos, é a nossa família íntima. Esposo, esposos, filhos, aqueles que convivem no mesmo lar, na mesma casa. E a pandemia tem revelado esta realidade sobre nós. O quanto nós estamos longe daqueles mais próximos. Isso demonstra, por exemplo, as nossas relações, a falta de assunto que nós temos com os nossos familiares, quanto nós não conseguimos passar muito tempo no mesmo ambiente. Mostra que apesar de nós morarmos na mesma casa, esse isolamento, essa pandemia tem nos mostrado o quanto nós estávamos longe das pessoas mais íntimas nossas. Mas também o quanto valorizamos o que parecíamos desprezar. É interessante que agora nós começamos a valorizar algumas coisas que antes nós desprezávamos. Por exemplo, passar um tempo maior com os amigos, a descansar um pouco mais, a passar um tempo maior em casa. É interessante que em outros momentos nós argumentamos, demos as piores desculpas possíveis para que nós não estivéssemos em um aniversário, para que nós não visitássemos um amigo, um familiar, um parente, para que nós não participássemos de uma celebração, de uma festa na empresa. Então estas coisas que nós desprezávamos, hoje nós estamos aprendendo a valorizar. Mas também o quanto não aproveitamos aquilo que queríamos ter. Se tem uma coisa que nós mais queríamos ter, era tempo livre. Nós desculpávamos o tempo todo com as pessoas, dizendo que nós não tínhamos tempo para estar com elas, tempo para passar com os nossos filhos, tempo para conversar com a nossa esposa. Mas agora o que nós temos, ou a maior parte de nós temos, é tempo. Mas é interessante que nós não estamos aproveitando o tempo.
Muitos de nós estamos aí cerca de 15 dias dentro de casa. E quando nós olhamos para aquilo que nós temos feito, nós percebemos que nós não estamos aproveitando o tempo que é dado a cada um de nós. Mas também outra realidade que a pandemia tem revelado sobre nós, o quanto queremos voltar como fuga do reaprender. Deixa eu explicar essa frase. Muitos de nós queremos voltar às atividades comuns, nós queremos voltar a trabalhar, nós estamos querendo voltar a sair, nós estamos querendo voltar a viver a nossa vida normalmente. Mas muitos de nós estamos querendo voltar logo, porque nós já não conseguimos mais ficar perto dos nossos filhos. Porque muitos de nós não conseguimos mais conviver com a nossa esposa. Porque muitos de nós não queremos reaprender a relacionar-se. Não queremos reaprender a educar, a cuidar dos nossos filhos, a reaprender a passar um tempo saudável com a esposa. Então, para que nós não venhamos reaprender isso, muitas vezes nós achamos que é melhor fugir dessa realidade, apontando para nós algumas coisas. Essa pandemia tem apontado algumas realidades para a nossa vida, como, por exemplo, a percepção do tempo perdido. Queridos, quanto tempo nós temos perdido da nossa vida? Quando nós olhamos aquilo que nós priorizamos, nós vamos perceber que o tempo está passando rápido demais e nós estamos perdendo tempo. É interessante nós olharmos para os nossos filhos agora, nesse tempo maior com eles, e ver o quanto tempo nós perdemos longe deles, o quanto tempo nós perdemos fazendo outras realidades. O arrependimento do dinheiro mal investido. Hoje, por exemplo, nós temos algumas coisas na nossa vida, na nossa casa, e nós percebemos o quanto aquilo não era importante. O quanto que nós gastamos o nosso dinheiro naquilo que não era pão, naquilo que não era realmente algo proveitoso para a nossa família, e hoje esse dinheiro talvez esteja fazendo falta. A constatação de uma espiritualidade parcial. É interessante o quanto que mostra as nossas fraquezas espirituais um tempo como esse. Aponta o quanto nós não conhecemos de Deus, o quanto que nós não cultivamos a nossa espiritualidade. Se nós não estivermos na igreja, nem lemos a palavra. Se nós não somos desafiados a viver o evangelho, nós nem sequer passamos um tempo a sós com Deus. A frustração na forma que nos relacionamos. Isso tem apontado para nós o quanto que nós perdemos tempo, o quanto que nós não construímos um vínculo mais afetivo, mais próximo dos nossos filhos, o quanto que nós estamos preocupados com outras realidades, e isso demonstra agora na convivência com a família, o quanto que nós não aprendemos ou não reaprendemos a nos relacionar. Queridos, quando nós passamos a entender o pacto em nós, talvez você, tudo que eu falei até agora, talvez você ainda não tenha conectado com os meus pensamentos. Talvez você ainda não tenha dado conta destas realidades na sua vida. Mas só para você perceber o quanto que nós temos entendido o impacto sobre nós, o quanto que os nossos valores, o quanto que os nossos preceitos, o quanto as nossas práticas têm sido diretamente questionadas por essa pandemia ou por esse isolamento social. Olha, por exemplo, queremos abraçar os que não importávamos. É interessante o quanto que nós sentimos falta da nossa família, o quanto sentimos falta dos nossos amigos, o quanto nós queríamos agora estar abraçando os nossos avós, abraçando os nossos tios, abraçando os nossos primos, o quanto nós queríamos estar juntos com com as famílias, talvez fazendo um churrasco, fazendo uma festa. Então mostra, nós queremos abraçar aqueles que a semana passava, o mês passava, o ano passava, e nós não queríamos, nós não pensávamos estar com eles. Decidimos ajudar os que não percebíamos. É interessante o quanto que há uma disposição no coração da sociedade hoje de ajudar o seu próximo. O quanto as pessoas estão preocupadas em repartir o seu pão, desde os ricos, os famosos, até nós, pessoas mais simples, pessoas desconhecidas, o quanto nós queremos investir aquilo que Deus tem dado a nós, compartilhando com outras pessoas. Mas talvez há 2 meses atrás,
Nós não percebíamos que elas estavam passando por dificuldades, que elas já vinham passando por situações que estavam passando talvez fome, escassez, alguma necessidade. E aí nós decidimos agora ajudar. Isso é impacto em nós. Queremos congregar onde desprezávamos. Eu fico vendo as mensagens nas mídias sociais, as pessoas falando sobre a ausência de culto. E por diversas vezes as pessoas me questionam quando nós iremos voltar à igreja. Mas é interessante, queridos, esse tipo de atitude, mas esse impacto causado em nós queremos voltar logo para a igreja, nós queremos voltar logo como igreja, reunir de novo como povo de Deus. Mas quantas vezes nós desprezamos o culto público? Quantas vezes nós priorizamos outras realidades e deixamos de estar juntos com a igreja? Mas o impacto que esse isolamento tem causado em nós é o desejo de voltar a congregar. E eu tenho a certeza que quando tudo estiver normalizado e nós podemos voltar à nossa igreja, eu tenho a certeza que os bancos estarão cheios, porque nós perceberemos o quanto faz falta a comunhão da igreja. Mas também desejamos conhecer os que evitávamos conversar. É interessante o quanto que nós fugimos de uma conversa com os nossos filhos. É interessante o quanto nós fugimos de uma conversa com a esposa e com o esposo. É interessante o quanto nós fugimos de estar no mesmo ambiente, trancados na mesma casa, na mesma sala. Mas o quanto nós queremos agora conhecer, o quanto agora nós queremos aproveitar o tempo com os nossos filhos, e o quanto os nossos filhos têm exigido de nós que passemos mais tempo com eles. Queremos viver a vida que estávamos perdendo. Esse é o grande impacto causado em nós. Quando nós temos as notícias de tantas mortes, de tantas perdas, de tantas famílias perdendo os seus entes queridos, pessoas que eles amam, e o risco que nós temos de perder pessoas ou nós mesmos passarmos pela morte, nós começamos a entender como é importante viver a vida. O quanto nós queremos viver a vida que nós estávamos perdendo, sem ter a noção que nós estávamos perdendo. Queridos, quando eu olho o impacto da pandemia no meio da sociedade, são estas coisas que eu percebo. São essas realidades em conversas com pessoas, em postagens que nós vemos nas mídias sociais. São estas coisas que demonstram o quanto nós estamos deixando de viver, o quanto nós estamos deixando de abraçar, o quanto nós estamos deixando de conviver, o quanto nós estamos deixando de congregar como igreja. Isso mostra o que a pandemia está demonstrando a cada um de nós. Mas por que estamos vivendo esses conflitos de valores? Por que será que a pandemia tem causado esse conflito em cada um de nós? O que a sociedade mais pensa hoje é aproveitar o tempo, é aproveitar as pessoas, é reatar os relacionamentos, é perdoar pessoas, é voltar às suas igrejas, às suas atividades, aos seus trabalhos. Mas por que a pandemia está gerando esse conflito de valores em cada um de nós? Quer saber por quê? Essa semana, lendo um artigo do pastor e teólogo Michael Gorin, ele diz o seguinte: a crise gerada por esta pandemia tem desmascarado os ídolos da nossa cultura. O que Michael Gorin está nos dizendo é que o que está acontecendo com a pandemia, o que ela está revelando, é exatamente os ídolos que a sociedade construiu ao longo do tempo. Quando nós vemos discussões, por exemplo, sobre finanças, sobre saúde, nós vemos sobre trabalho, sobre tudo isso que está sendo debatido e discutido o tempo todo, vai revelando alguns ídolos que nós temos, alguns ídolos que a sociedade construiu. E, queridos, olha o que diz Tim Keller: tudo que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada pela pessoa que quer agradar. Não controlamos a nós mesmos, somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Isso é idolatria. Isto é construir ídolos para a nossa vida.
O que a pandemia está revelando, desmascarando, é exatamente os ídolos que têm controlado a nossa vida, ídolos que têm sido senhores da nossa existência. A pandemia está desmascarando os nossos ídolos. Mas é interessante, conforme ela vai desmascarando os ídolos que nós temos construído, ela mostra a fragilidade e a ineficácia de todos eles. Nós percebemos que o mundo que nós construímos até aqui, os valores que nós nutrimos até aqui, a maneira que nós conduzimos a nossa família até aqui, baseado nos ídolos que nós construímos, tem demonstrado a fragilidade humana, tem demonstrado a fragilidade dos negócios, a fragilidade do dinheiro, a fragilidade da saúde, a fragilidade daquilo que nós achamos que nós poderíamos confiar. E aí nós nos deparamos com uma realidade que nós temos que nos isolar, que nós temos que deixar de produzir, nós temos que deixar de correr atrás do dinheiro. Por quê? Porque mostra a fragilidade e a ineficácia de todos eles. Tem um versículo na Bíblia do Salmo 115, versículos 5 ao 7, que fala exatamente sobre os ídolos. E olha o que fala sobre os ídolos. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. É óbvio que o salmista está falando aqui sobre ídolos feitos de pedra, ídolos feitos por mãos humanas, ídolos feitos de imagens de escultura. Ele fala que esses ídolos não têm poder nenhum neles, não tem condições nenhuma de mudar a história de alguém. Porque tem boca, não fala, olhos não veem, ouvidos não ouvem, nariz não cheiram, eles não conseguem andar, é preciso que alguém os transporte de um lado para o outro. Mas pegando esse contexto, esta realidade, e trazendo para os ídolos do nosso tempo, os ídolos que nós construímos e confiamos neles, queridos, esta pandemia desmascarou a fragilidade e a ineficácia de cada um deles. Nós percebemos então que nada daquilo que a sociedade confiava era algo realmente confiável. Tudo aquilo que nós construímos como valores, aquilo que depositávamos as nossas confianças, tudo se perdeu, tudo foi por água abaixo. E mostra exatamente que nenhum governo poderoso do mundo tem controle sobre todas as coisas. E aí o que nós estamos vivendo? Um colapso em nossas prioridades. É interessante essa palavra colapso, eu dei uma pesquisada em alguns sentidos, eu achei interessante. Um colapso é o seguinte, você tem as paredes, as estruturas, e algo começa a pressionar essa parede, e começa a pressionar essas estruturas, e vai destruindo, e vai destruindo de tal forma que vem moer tudo, e destrona tudo aquilo que foi construído. E mostra exatamente isso. Nós tínhamos as nossas prioridades e acreditávamos que eram realmente importantes para a nossa vida. E nós íamos construindo essas prioridades, mas de repente vem essa pandemia e começa a destronar, começa a tirar, começa a abalar as nossas estruturas, e nós percebemos que aquilo que era um ídolo para nós, aquilo que era uma prioridade para nós, deixou de ter força, deixou de estar no controle e passou a viver um grande colapso. E aí nós vivemos um conflito entre expectativa e realidade. Porque aos nossos olhos, aquilo que nós estávamos construindo era belo. Nós tínhamos expectativas de colher os melhores frutos das escolhas que nós havíamos feito. Quando nós falávamos, por exemplo, que estávamos dando duro no trabalho para trazer o melhor para a nossa família, nós tínhamos como expectativa que a nossa família estava sendo cuidada. Quando nós procurávamos fazer algo de melhor para a nossa empresa, nós tínhamos a plena convicção que aquilo iria gerar frutos e uma recompensa lá no futuro. É interessante o quanto nós estamos cuidando da nossa saúde, na certeza que na nossa saúde nada poderia abalar. Eram as expectativas. Mas quando deparamos com a realidade, nós vamos perceber que há um grande conflito entre aquilo que nós acreditávamos estarmos construindo
e com a realidade daquilo que nós construímos. Deixa eu explicar para você isso com uma frase que eu li numa mídia social escrita por um professor. Presta atenção nessa frase. Os pais que não estão aguentando seus filhos em casa estão apenas colhendo os frutos da péssima educação que estão dando a eles. Um professor escreve nas suas mídias sociais esta frase. O que ele quer dizer com essa frase? Que aquilo que era a nossa expectativa, estamos dando duro, estamos dando o melhor para os nossos filhos, uma boa educação, mas mostra que essa expectativa é diferente da realidade. Por quê? Porque nós acreditávamos que a maneira que nós estávamos educando os nossos filhos, a maneira que nós estávamos pagando as contas dos nossos filhos, nós estávamos investindo neles. Nós não tínhamos tempo saudável com eles, nós não tínhamos um tempo de conversa com eles, nós não tínhamos um tempo de abraçá-los, de deitar com eles, ficar quietinho do lado deles, apenas permitindo que eles falassem com a gente. Mas as nossas expectativas mostravam o quê? Que nós estávamos investindo de uma forma completa na nossa família. Mas quando nós olhamos o que a sociedade diz acerca dos filhos de hoje, o quanto os professores sofrem pela falta de educação dos nossos filhos, nós vamos perceber como há um conflito tão grande entre a expectativa e a realidade. Agora estamos respondendo a pergunta: quais as nossas prioridades? De uma forma dolorida, por percebermos que nossos ídolos nos afastaram do propósito de Deus. Aí nós vamos entender, queridos, de uma forma dolorosa, perceber o que são as nossas prioridades. E as nossas prioridades têm nos afastado da presença de Deus e do propósito de Deus para a nossa vida. Por que eu coloquei como propósito de Deus? Porque aquilo que Deus espera de nós como seres humanos, aquilo que Deus espera de nós como família, aquilo que Deus espera de nós como sociedade, nós percebemos que as nossas prioridades nos afastaram dessa realidade, daquilo que Deus quer de cada um de nós. Uma pergunta que tem me sido feita o tempo todo: o mundo não será mais o mesmo? Pastor, o que o senhor acha que vai ser do mundo depois da pandemia? Uma coisa é certa, queridos, nós não teremos mais o mundo que nós tínhamos antes da pandemia. Esta é uma triste realidade. O mundo que nós tínhamos antes, nós não teremos depois. Mas qual é o mundo que nós iremos construir após a pandemia? Qual é o mundo que nós iremos construir após o impacto que a pandemia está gerando em cada um de nós? Vai depender exclusivamente de nossa capacidade de desconstruirmos os nossos ídolos para construirmos o amor de Deus. Esta vai ser a diferença. Este vai ser o legado que nós deixaremos aos nossos filhos, às futuras gerações. Isto é a possibilidade de transformar o nosso mundo. Eu vejo esse impacto da pandemia sobre a sociedade como um todo como uma grande possibilidade de destronar os ídolos, de desconstruir os ídolos, de tirar esses ídolos da nossa vida, para que possamos construir uma nova realidade firmada agora no amor de Deus, firmada naquilo que Deus tem para cada um de nós como indivíduos, como família, como sociedade, como mundo como um todo. Tem um texto na palavra de Deus que mostra um jovem conhecido na história como jovem rico, um jovem que passa por um impacto na sua vida, um jovem que passa por um conflito nos seus valores e que tem a grande possibilidade de desconstruir os seus ídolos para construir uma nova realidade. E esse texto está registrado em Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura, ou pode ficar atento à leitura conosco e lendo aí na projeção do texto. Marcos capítulo 10, versículo 17 ao versículo 22.
Assim diz no versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Queridos, esse texto nos traz uma pergunta que encoberta ídolos e uma resposta que revela os ídolos. Esta conversa de Jesus com esse jovem conhecido na história como jovem rico é baseado numa pergunta e numa resposta de Jesus. A pergunta do jovem rico procura encobertar os seus ídolos, mas a resposta que Jesus dá àquele jovem revela, desmascara, escancara os ídolos daquele jovem. Olha a pergunta daquele jovem. Perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele vem com uma pergunta demonstrando interesse pela eternidade, demonstrando interesse total pela sua vida espiritual. Mas olha que interessante a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. É interessante que nós damos essa resposta o tempo todo para as pessoas. As pessoas talvez cheguem para nós e falem assim: como você é bom. A gente fala assim: não, eu não sou bom. Bom é só um, que é Deus. E é esta resposta que Jesus dá àquele jovem. E tudo isso porque o jovem se aproxima de Jesus, o chamando de bom mestre. E a resposta de Jesus é: não me chama de bom. Bom é só um, que é Deus. Queridos, por que essa pergunta desse jovem encoberta os seus ídolos? Primeiro, Jesus olha para ele, depois da pergunta, diz assim para ele: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Presta atenção nesses mandamentos que Jesus dá àquele jovem. Esses mandamentos que Jesus traz à memória. Jesus, ele exclui alguns mandamentos. E os mandamentos que ele coloca aqui são todos eles relacionados a pessoas que se relacionam com outras pessoas. O que Jesus está mostrando aqui são mandamentos que aproximam uma pessoa da outra. Então não tem como viver esses mandamentos, obedecer esses mandamentos sem se relacionar com outras pessoas. Então, relacionamento são mandamentos ligados diretamente a relacionamentos. A resposta do jovem, então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. O que o jovem tem dito a Jesus? Eu não tenho matado, eu não tenho adulterado, eu não tenho roubado ninguém, eu não tenho falado mal de ninguém, eu não estou defraudando ninguém, eu estou honrando meu pai e a minha mãe. Os meus relacionamentos são saudáveis. Mas presta atenção. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Olha que interessante. Jesus fala apenas os mandamentos de relacionamentos. Jesus dá uma ordem àquele jovem. Vende, só falta uma coisa. Vai, vende tudo e dá ao pobre. Dá ao necessitado. Dá ao carente. Dá ao seu semelhante que está passando por privação. Se você tem demonstrado ao longo da sua vida uma preocupação com o seu semelhante, faça isso.
Por quê? Porque a sua preocupação maior é a vida eterna. Se você assim o fizer, você vai ter um tesouro no céu. Queridos, é interessante nesse momento o que Jesus está construindo. O problema não era que não cumpria os mandamentos, mas o que ocupava o seu coração. A preocupação de Jesus não era revelar àquele jovem aquilo que ele já fazia, mas era demonstrar qual era a real motivação do coração daquele jovem e principalmente qual era o ídolo que aquele jovem guardava no seu coração. É interessante esse diálogo de Jesus com aquele jovem, porque vai demonstrar, talvez a primeira atitude nossa, ao olhar para aquele jovem, era achar que alguém era alguém preocupado com a espiritualidade, alguém que focava apenas a sua eternidade. Mas o que Jesus revela sobre ele é que a preocupação não eram os mandamentos, mas era exatamente aquilo que ocupava primeiro lugar no seu coração. E aí então nós percebemos que Jesus está revelando aquele ídolo no coração daquele jovem. O que o jovem tentou fazer na conversa com Jesus era encobertar os seus ídolos. Era dizer assim: Jesus, eu tenho sido uma boa pessoa. Eu tenho feito bem ao meu semelhante. Eu tenho tratado bem as pessoas. Mas escondendo o que realmente estava no seu coração. A pergunta dele é tentar encobertar os seus ídolos. Já prestou atenção o quanto que as nossas perguntas também tentam o tempo todo encobrir os nossos ídolos? O quanto nós falamos que estamos dando duro no trabalho para tentar cuidar dos nossos filhos. Mas na verdade nós estamos com essa afirmação mostrando qual é o nosso ídolo. É o trabalho, é a busca pelas finanças, é a busca por uma estabilidade, é uma busca por status, é uma busca pelo poder, é uma busca por satisfação pessoal, é uma busca pelos seus próprios objetivos. Mas nós, através desta busca, nós estamos encobrindo o verdadeiro ídolo do nosso coração. Mas uma resposta que revela os ídolos. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Queridos, a conversa começa com isso: que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta muito simples para a gente entender essa conversa de Jesus com o jovem rico. Quando a gente fala, por exemplo, assim: você tem um parente muito rico, um tio muito rico, e esse tio morre. A herança automaticamente é passada para os seus filhos. Não que os filhos sejam merecedores, não que os filhos trabalharam por aquilo, não que os filhos construíram a riqueza dele. Mas, queridos, herança é dado por direito. Herança é algo que é oferecido a nós sem um trabalho nosso, apenas por direito. Então é interessante quanto que esse jovem pergunta a Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E nós aprendemos com todo o ensinamento de Jesus que a vida eterna é oferecida a nós gratuitamente por Cristo Jesus. É essa a mensagem da Páscoa, é essa a mensagem do Evangelho. Ela é oferecida gratuitamente a nós por meio de Cristo Jesus. Mas o que esse jovem estava querendo mostrar? Olha o que ele diz: eu os tenho observado. Eu tenho feito o melhor de mim. Eu tenho colocado todo o meu esforço naquilo que eu acredito ser o melhor. A centralidade em si era o que o movia. Então Jesus tira o controle dele sobre o que possuía. Aquele jovem era cheio de si. Aquele jovem centralizava tudo nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Ele observava os mandamentos, ele acreditava que observando isso era um grande passo para a salvação. Talvez quando ele se aproxime de Jesus, a grande expectativa dele era ouvir de Jesus: é isso, meu jovem, você já tem feito de tudo, você é uma pessoa muito especial. Mas Jesus tira o controle dele. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aquele jovem rico, quando Jesus manda que ele doasse todas as coisas, Jesus revela quais eram os ídolos do coração daquele jovem. E presta atenção nessa frase. Não era apenas a riqueza em si que ele não queria abrir mão,
mas de seus ídolos do coração, o controle e a autonomia da vida. Abrir mão da riqueza era uma parte daquele jovem, mas abrir mão da riqueza era abrir mão também do domínio, era abrir mão de controlar pessoas, era abrir mão até mesmo de ter uma religiosidade ativa, onde ele podia dar esmolas às pessoas. Então, quando Jesus gera nele um conflito pessoal e revela os verdadeiros ídolos do coração dele, não era apenas a sua riqueza, mas era o controle que ele tinha das coisas e era principalmente a autonomia da vida. É aquilo que todos nós queremos o tempo todo, ter o controle da vida, autonomia total, não depender de nada e de ninguém. Mas Jesus revela os ídolos do coração daquele jovem. Tim Keller diz o seguinte: o coração do homem toma coisas boas como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família, e faz delas seus bens últimos. Nosso coração as diviniza como se fossem o centro da nossa vida, porque achamos que podem nos dar significado e proteção, segurança e satisfação se as alcançarmos. Queridos, tudo que eu estou falando aqui, trabalho, dinheiro, família, projetos, conquistas, realizações, tudo isso Deus nos fez realmente para buscar. Deus nos projetou com capacidade, com condições humanas, com inteligência, para sempre buscar melhorar, sempre procurar conquistar. Mas o que Jesus está apontando na vida daquele jovem são os ídolos, ou seja, coisas que ele tinha, que passaram a dominar o coração dele de tal forma que aquilo que era prioritário na sua história foi corrompido. Por que Jesus não fala dos primeiros mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando nós corrompemos o primeiro mandamento e passamos a amar qualquer outra coisa que não seja Deus, presta atenção nisso. Quando nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, nós somos incapazes de cumprir os demais mandamentos. E Jesus sabia que no coração daquele jovem, o ídolo que ele tinha ocupou o lugar de Deus. E assim como ele não conseguia amar a Deus acima de todas as coisas, ele era incapaz de cumprir integralmente todos os outros mandamentos. E aquele jovem sai contrariado e triste. E muitos de nós estamos da mesma forma, contrariados e tristes, por aquilo que a pandemia tem revelado sobre cada um de nós. Estamos dando conta de quanto invertemos as nossas prioridades, firmando-nos em nossos ídolos. Nós percebemos, queridos, com esta pandemia, o quanto que os nossos valores, as nossas prioridades sofreram uma grande inversão, porque nós passamos a viver baseado em nossos ídolos e não naquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas, como primeiro tema da mensagem, hoje nós iremos conversar sobre isso. Desconstruindo as nossas prioridades. Eu quero convidar você a desconstruir as prioridades que até aqui você tem construído e que diante da pandemia tem revelado esses ídolos ao seu coração, para que você possa redirecionar a sua vida, a sua espiritualidade, a sua família e nós todos como sociedade. O primeiro ponto que nós iremos conversar é preciso voltar a confiar na bondade de Deus. Queridos, se tem algo que a pandemia tem nos trazido é isso, a necessidade de voltar a confiar na bondade de Deus. Olha o que diz Marcos 10, 26, que é o texto seguinte, a conversa de Jesus agora com os seus discípulos, exatamente sobre a conversa que ele teve com o jovem rico. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Aquele jovem conversa com Jesus. Em seguida, o jovem se retira, Jesus aproxima dos discípulos e diz o seguinte para eles: é impossível um rico entrar no reino dos céus. E aí é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí então, os discípulos ouvem aquilo e questionam Jesus. Se é desta maneira, quem poderá ser salvo? Quem poderá, com a sua própria bondade, alcançar a salvação?
Queridos, olha o que diz Agostinho, o Santo Agostinho. O homem se afasta daquele que o fez, quando acima dele coloca o que ele próprio fez. O que nós construímos e depositamos a confiança nisso que nós construímos, nos afasta totalmente de Deus. Na prática, como que nós construímos nossos ídolos? O nosso ativismo, o dinheiro, o poder, e aí você pode fazer diversos outros pontos aí para demonstrar quais são os nossos ídolos. Aquilo que o homem fez, passou a confiar nessas coisas, ele construiu um ídolo para ele. Aquilo que nós começamos a construir como precaução, como conhecimento, como artimanha nossa, aquilo que nós tentamos basear a nossa história e passamos a depositar a confiança nessas realidades, nós fizemos dessas realidades os nossos ídolos. Mas, queridos, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos, a partir da conversa que ele teve com o jovem rico, é demonstrar que a nossa bondade, confiar na nossa bondade, na nossa capacidade, não é o suficiente. Nós precisamos desconstruir as prioridades que nos mostravam a necessidade de confiar em nós mesmos, para voltar agora a confiar plenamente na bondade de Deus. Quando nós olhamos uma sociedade que deixou Deus de lado, mas agora diante do desespero, diante do medo, diante das incertezas, o quanto que as pessoas estão se voltando para Deus. É isso que a pandemia está gerando em meio à sociedade, é deixar de confiar em nós mesmos para que nós possamos confiar totalmente em Deus. Aquele jovem confiava nas suas atitudes, confiava nas suas ações, mas Jesus escancara o ídolo do coração dele e mostra que a única coisa que ele confiava era a segurança do seu dinheiro. Mas, queridos, primeiro passo, volte a confiar na bondade de Deus. Mas o segundo passo, para desconstruir as nossas prioridades, é preciso rever os fundamentos de nossas escolhas. Olha o que diz Marcos 10, 28, nesse diálogo de Jesus com os discípulos. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha o que diz Tim Keller: na base de nossas escolhas, nossa estrutura emocional, nossa personalidade, é um falso sistema de fé centralizado em um ídolo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós escolhemos, tudo que nós decidimos, tudo que a sociedade está fazendo, escolhendo, agindo, queridos, tudo isso tem como base os ídolos que nós construímos. E é interessante o quanto que a nossa família muitas vezes é regida por esses ídolos, por exemplo, do dinheiro. O quanto que os nossos relacionamentos familiares estão conturbados exatamente por consequência do dinheiro, ou muito, ou falta do dinheiro. É interessante o quanto a sociedade confiou na sua produtividade para que pudesse alcançar os maiores objetivos. Então esse ativismo, esse ídolo do ativismo como base, tem feito com que nós entremos numa correria tão grande que nós não conseguimos sequer parar para descansar. Essa realidade que a sociedade está vivendo. Assim fazemos as nossas escolhas. O pragmatismo, o hedonismo, o individualismo, são vários ídolos que nós construímos na nossa vida, que a sociedade construiu ao longo dos dias, e nós passamos a fazer a escolha a partir dessas realidades. Quando nós pensamos no hedonismo, por exemplo, o prazer sem consequência, nós agimos, nós escolhemos apenas baseado no ídolo do hedonismo, apenas no ídolo do prazer. E as consequências, nós estamos pagando um alto preço por consequência disso. Quando nós vivemos uma sociedade individualista, quando o nosso ídolo era a nossa individualidade e toda a nossa escolha era baseada na nossa individualidade, nós percebemos agora o quanto que o mundo precisa um do outro. Mas nós temos a continuação do versículo, capítulo 10, 29 e 30, que diz assim:
Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. É interessante que Jesus ele confronta aquele jovem rico, e agora ele confronta os seus discípulos, e Pedro faz uma pergunta para ele: Senhor, olha, o jovem rico virou as costas e não quis deixar tudo e foi embora. Mas e nós? Nós abandonamos todas as coisas. O que será de nós? E Jesus fala que aquele que deixou todas as coisas por amor a Jesus, não por amor às outras coisas, mas por amor a Jesus, essas pessoas irão receber muito mais. Aí ele fala aquilo que nós perdemos, e tudo isso vai ser recolocado muito maior na nossa vida. E ele diz, com perseguições, tudo bem, mas no mundo por vir, a vida eterna. Aquele jovem queria a vida eterna, mas não queria abandonar os seus ídolos por amor a Jesus. Mas o que Jesus fala aos seus discípulos é que quando nós abandonamos os nossos ídolos por amor a Jesus, nós conquistamos aquilo que Jesus tem para nós. São escolhas feitas a partir da relação com Cristo. Isto mostra, queridos, que rever os fundamentos das nossas escolhas não é mais firmada nos nossos ídolos, mas as nossas escolhas serão firmadas agora na pessoa de Jesus Cristo. Ele será a base para cada um de nós, os seus ensinos serão referenciais para cada um de nós. A nossa vida agora não será baseada nos ídolos que nós construímos, mas esses ídolos foram desmascarados, eles foram o tempo todo agora revelada a sua ineficácia, o quanto que eles nos destruíram. Mas agora nós passamos a construir a nossa vida firmada na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, é preciso rever os nossos fundamentos e as nossas escolhas. Os fundamentos agora é Cristo Jesus. Mas por fim, é preciso superar a cegueira causada pelos ídolos. Lembra o texto que eu li do Salmo 115? Que falava dos nossos ídolos, que diz assim, que eles têm olhos e não veem. E de um versículo seguinte vai dizer assim, que se tornem como eles, aqueles que neles confiam. É interessante o quanto que os ídolos causam cegueira em cada um de nós. O quanto que os ídolos nos impedem de ver o que Deus tem de melhor para cada um de nós. Olha o que diz Marcos 10, 21. E Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Queridos, olha o que diz Tim Keller. Qualquer esperança cultural dominante que não seja o próprio Deus é um falso Deus. Qualquer coisa que nos prometa esperança, mas que não é Deus, ele é um falso Deus. O grande problema é que esse falso Deus tem a capacidade de nos cegar, de nos tirar a capacidade de enxergar aquilo que o verdadeiro Deus tem para a nossa vida. Assim nos relacionamos com os nossos ídolos. Nós somos submissos, devotos e escravos. Quando nós passamos a servir alguns ídolos, ou como diz Tim Keller, os falsos deuses, esses falsos deuses têm o poder de nos dominar. Esses falsos deuses têm o poder de nos escravizar, têm o poder de nos fazer submissos a eles. Quantas vezes, queridos, o dinheiro tem dominado a nossa agenda? Quantas vezes o poder tem dominado as nossas escolhas? Quantas vezes o nosso orgulho, o nosso individualismo tem nos afastado de pessoas? Por quê? Porque esses falsos deuses têm escravizado a nossa vida. Você prestou atenção na leitura desse texto? E Jesus, fitando, amou e disse, só uma coisa te falta. Sabe qual que foi o grande problema do jovem rico? E que demonstra a cegueira que ele estava vivendo por causa do seu ídolo. Ele não conseguiu prestar atenção na atitude de Jesus. E com certeza muitos de nós lemos, relemos
e vamos ler de novo e não vamos prestar atenção naquilo que Jesus está fazendo. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens. Sabe qual que é o nosso grande problema? Nós focamos no vender tudo que tem e dar aos pobres. Porque este é o grande ídolo da sociedade. Este é o grande ídolo que move a nossa vida. Este é o grande ídolo que muitas vezes nos aponta a direção que devemos seguir. E este ídolo tem nos cegado para aquilo que é mais importante. Olha o que diz o texto. Jesus, fitando-o, o amor. Queridos, aquele jovem não percebeu o amor de Jesus para com ele. Aquele jovem não percebeu que Jesus se importou com ele, que Jesus se preocupou com as motivações do coração dele, que Jesus queria realmente dar uma resposta significativa ao questionamento daquele jovem. Ele não conseguiu perceber isso porque o ídolo que ele tinha causou uma cegueira tão grande que ele não conseguiu observar a atitude de Jesus, o olhar de Jesus, o amor de Jesus, porque o amor pelo dinheiro fez com que ele ficasse cego. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Presta atenção. Como é difícil para aqueles que confiam nos seus ídolos alcançar a salvação. Jesus vai continuar olhando para eles. Jesus vai continuar amando a cada um deles. Mas eles não conseguirão enxergar esse olhar de Jesus, não conseguirão enxergar esse amor de Jesus, porque o amor que eles têm por seus ídolos tem os cegado, tem os tirado condições totais de observar quem é esse Jesus nas suas histórias. Olha o que diz Gálatas 5:2. Para a liberdade que foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Queridos, nós somos libertos em Cristo Jesus. Nós somos alcançados por Cristo Jesus. Aquilo que tapava os nossos olhos, aquilo que nos impedia de ver e encontrar esse amor de Jesus, isso foi tirado de nós de tal maneira que agora nós conseguimos observar, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos experimentar o amor de Jesus. Mas quanto mais nós cultivamos ídolos, quanto mais nós alimentamos os ídolos, quanto mais nós nos dedicamos aos ídolos, mais esse amor vai esfriando, mais esse amor vai ficando longe, mais esse amor vai ficando imperceptível na nossa vida e menos nós vamos percebendo o quanto Jesus nos ama. Mas se nós queremos desconstruir as nossas prioridades, não permita que os ídolos seguem você, mas permita o olhar de Jesus e perceber o quanto que Ele ama a sua vida. O texto termina dizendo: por amor de mim e por amor do Evangelho, eu vou oferecer todas estas coisas, e principalmente a vida eterna. Nós temos duas possibilidades essa noite. Nós vimos que a pandemia tem causado um grande transtorno nas nossas prioridades, tem desmascarado os ídolos da sociedade e principalmente demonstrado as fraquezas deles. Mas nós temos a oportunidade de escolher o que nós iremos fazer da nossa vida. O que nós iremos permitir que as nossas escolhas venham influenciar a nossa vida. O jovem rico saiu contrariado, entristecido, porque era dono de muitas propriedades. Ele sai contrariado e triste, porque ele priorizava os seus ídolos. Mas nós podemos dizer não aos nossos ídolos e, por amor de Jesus, entregar-se por completo a Ele, para que nós possamos experimentar a restauração divina, a restauração na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade. Nós teremos sim perseguições, mas no mundo por vir, nós teremos a vida eterna. Queridos, esta é a grande possibilidade nossa. Ou nós iremos continuar cultivando os nossos ídolos e vivendo a contrariedade e a tristeza, ou nós iremos abandonar esses ídolos, amar a Jesus acima de todas as coisas e a partir disso colher os frutos deste amor de Jesus por nós.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos aponte a direção e que possamos realmente voltar totalmente para a cruz. Nós iremos ter mais um cântico encerrando o nosso culto dessa noite. Eu quero convidar você a meditar na letra desse cântico. Você conhece esse cântico? Se não conhecer, você pode aprender agora na projeção da letra. Mas fala exatamente isso: quebrantado, chegarmos à presença de Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou.
queridos, foi pela cruz que nós somos salvos, pela cruz que nós somos resgatados, pela cruz que nós recebemos a nossa salvação. Quero mais uma vez orar com você, pedir a Deus que esteja abençoando a sua vida, que Ele possa estar nos ensinando o que realmente é prioridade para cada um de nós. Vamos orar, depois eu tenho mais um aviso, e aí nós receberemos então a bênção. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado a Deus, porque o Senhor tem demonstrado para nós o Teu amor, o Teu zelo, e tem dado-nos a oportunidade de reconstruir, ó Deus, a nossa vida, diante de tudo aquilo que nós construímos, os nossos ídolos que nos levaram, Pai, muitas vezes à perdição, ao sofrimento, ao isolamento, ao distanciamento das pessoas. E isso, ó Pai, tem nos feito, ó Pai, repensar muitas coisas. E nós queremos construir essas novas realidades a partir da nossa relação com o Senhor, ó Deus. Pai, nos ensina a viver o Teu Evangelho. Nos ensina, Deus, a priorizar o nosso amor por Cristo Jesus, entendendo que a partir dessa nossa relação com Cristo, as demais coisas serão conduzidas segundo a Tua vontade na nossa vida. Abençoe a Tua igreja, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, se você é membro da nossa igreja, alguns membros têm me perguntado em relação aos dízimos, às ofertas, como nós temos feito esse mês agora, já que estamos impossibilitados de nos reunir. Então, nós temos feito de duas maneiras. A maneira prioritária é você fazer um depósito. A igreja tem uma conta poupança no Santander. A igreja central tem a conta corrente e dentro da conta corrente nós temos uma conta poupança exclusiva da nossa congregação. Então, se você deseja ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, você pode então depositar nesta conta do Santander. E aí então será direcionada diretamente para a nossa congregação. Nós ainda não temos, nós somos uma igreja organizada, então nós não temos CNPJ e, consequentemente, nós não podemos ter a nossa conta própria. Então nós temos uma conta poupança ligada à igreja central. Então você pode fazer por transferência de aplicativo ou pode fazer um depósito na agência Santander, tá bom? Então se você já tem esse número, guarde. Se você precisar dele, você conversa comigo, eu posso enviar para você. E aí você pode então fazer o seu depósito, transferência do seu dízimo e da sua oferta. Mas se você não é membro da nossa igreja, mas deseja ajudar esse ministério, querido, você pode conversar com a gente através das nossas mídias sociais, e aí eu consigo explicar para você como a nossa igreja lida com dinheiro, quais são as nossas prioridades, como nós investimos o nosso dinheiro, tá bom? Então aí de maneira mais transparente possível, para que você tenha consciência onde você está colocando o dízimo que você tem na relação sua com Deus e onde você pode então ofertar uma igreja local. Eu quero agradecer a todos que colaboraram com alimentos para a nossa cesta básica. E, queridos, eu quero dizer que para esse mês de abril não precisa mais doar alimentos. Nós não precisamos mais recolher esses alimentos. Nós alcançamos um número X de cestas básicas que já é o suficiente para socorrer algumas pessoas que nós conhecemos, que nós temos contato com elas, e algumas famílias que foram indicadas para que recebessem esse alimento. Mês que vem, nós sabemos que nós teremos ainda a dificuldade em relação a essa pandemia, mas teremos que ajudar outras pessoas. E aí eu quero pedir a vocês que este mês nós não precisamos mais doar esses alimentos, mas podemos, a partir do mês que vem, voltar essa campanha nossa de arrecadação dos alimentos. Então, agradeço a todos vocês que confiaram no ministério da nossa igreja. Nós conseguimos 12 cestas básicas, e essas cestas básicas, algumas já foram entregues para algumas famílias, e outras essa semana nós iremos distribuir para famílias que estão precisando com mais urgência. Bom? Então, graças a Deus que nós alcançamos aí o objetivo necessário. Eu quero convidar você para a gente orar. Foi colocado alguns pedidos: orar pela família da Renata, orar pela família do William, da Joyce, orar pelas famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, dificuldades em relacionamentos. Pedir a Deus que esteja conduzindo a nossa sociedade
e aí o Brasil como um todo, aquilo que nós estamos aí enfrentando como pandemia no nosso país. Quero orar com você, pedir a Deus esteja nos abençoando, para que tenhamos uma semana segundo o coração de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor, Pai, deseja construir em cada um de nós. Que possamos desfrutar desse nosso tempo com o Senhor, desse nosso tempo com a família e poder, a Deus, construir as nossas prioridades firmadas em Cristo Jesus. Nos ensina a desconstruir os nossos ídolos, ó Pai, para que nós não venhamos nos afastar do Senhor, mas que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Pai, eu quero pedir a bênção do Senhor, a Deus, sobre as famílias da nossa igreja, famílias que têm passado por dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, dificuldades relacionais. E também orar, Deus, por todos aqueles que têm nos acompanhado pela internet, orar pela cidade como um todo, pelo nosso país como um todo. O Senhor sabe, a Deus, as nossas reais carências. O Senhor sabe como a sociedade tem vivido. Mas que toda essa pandemia que possamos, a Deus, com a ajuda do Senhor, ó Pai. O Senhor nos conceda sabedoria para que possamos transformar toda essa nossa dificuldade enfrentada em frutos saudáveis diante do Senhor, ó Pai. Então abençoe, Deus, aqueles que têm nos acompanhado. Guarde os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. E assim eu peço a bênção do Senhor, ó Pai, sobre os dízimos que já foram transferidos, aqueles que ainda serão transferidos. Que o Senhor, ó Pai, abençoe a nossa igreja, para que possamos, ó Deus, suprir as necessidades locais e também continuar ajudando outras pessoas que precisam, ó Pai, conhecer a Cristo Jesus e terem também as suas necessidades supridas, ó Deus. Obrigado por tudo, nos abençoe ao longo dessa semana, conduza-nos, ó Pai, segundo o Teu paternal cuidado, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença, o consolo, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus, estejam sobre nós, Igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.